A paz do Senhor a todos, bom dia. Vamos estar falando um pouquinho sobre intercessão. Vou mandar alguns vídeos, alguns áudios, algum material. E eu quero começar falando sobre intercessão, mas antes de tudo temos que falar sobre oração, né? A oração, ela é a base, né? Sem oração não existe intercessão. Todos foram chamados para orar, mas nem todos foram chamados para interceder. Então, todo mundo que ora, nem todo mundo que ora intercede, mas todo intercessor ora. Então, precisamos começar falando sobre a oração em específico. Primeiro, eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Antes de tudo, exorto, algumas traduções vão dizer recomendo, que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça. Então, aqui ele divide a oração em alguns pedaços e mostra que é necessário que isso aconteça. Então, existem tipos de oração, né? A oração não é simplesmente uma coisa só. Ela pode ser dividida em algumas partes, né? E eu vou falar sobre isso. Por exemplo, nós temos aqui uma oração, tipo de oração que é orar Deus no centro da nossa oração. Isso, Deus no centro da nossa oração. Tá, eu vou ler algum materialzinho aqui que eu tenho anotado, ok? Vai ser bem um estudo mesmo, vou falar algumas coisas. Então, um dos tipos de oração é Deus quando Deus está no centro da nossa oração, quando a prioridade é Deus. E essa oração é dividida em três: ação de graças, louvor e adoração. Ação de graças é agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Agradecer pelo dia, pelo pão, pelo alimento. Então, a oração de ação de graças é uma oração de gratidão. Simples assim. Né? Agradecer por qualquer coisa que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Já o louvor pode ser declarado como um cântico, pode ser palavras, né, que vão falar daquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, aquilo que Ele está fazendo, da grandeza. Vamos supor, olhar para os montes, pela grandeza dos montes, orar falando sobre como Ele criou o universo, os céus, a terra, colocar coisas que Ele tem feito e diante dele e contemplar isso. Isso é louvor. Né? O louvor pode ser feito através de músicas, o próprio sacrifício na cruz do Calvário, orar falando sobre o sacrifício, agradecendo sobre o sacrifício, agradecendo o sacrifício de Cristo, ou colocando, agradecendo as coisas que Deus tem feito, não é? Então tudo isso é louvor. E adoração? Adoração é falar sobre o caráter de Deus. Né? O louvor fala sobre o que ele fez, o que ele pode fazer. Já a adoração é caráter de Deus. É sobre a fidelidade, sobre o amor, sobre a bondade de Deus, sobre a justiça de Deus. Então, essas são tipos de oração quando Deus está no centro. E poucas pessoas oram assim. Algumas pessoas oram gratidão, mas Deus, obrigado por isso, já vão para um outro tipo de oração. E não passam pelo louvor, por engrandecer a Deus, por agradecer o caráter de Deus. Isso é muito importante para nós. Nós precisamos entender que existe um padrão bíblico, não é? Às vezes a gente quer orar de qualquer jeito, mas existe um padrão bíblico. Então, a melhor coisa que a gente faz é estar ali colocando a nossa oração, a adoração, para que a gente possa adentrar na presença de Deus de uma maneira mais excelente, né? Para a gente possa entrar no Santo dos Santos, né? De uma maneira mais excelente. Então, um dos tipos de oração é colocar Deus no centro e ele é dividido entre essas orações, que é ação de graças, gratidão, louvor, que é engrandecer o que ele faz, e adoração, que é engrandecer o que ele é. Amém? Outro tipo de oração é quando nós estamos no centro da oração. Isso é o mais comum. As pessoas costumam ter mais essa comunhão de colocar nós no centro. Isso não é errado, é bíblico, né? É necessário até. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 5, Deus fala que a gente pode pedir, né? Pedir e dar-se-vos-á. Bater e bater e será aberto. Então, a oração, com nós no centro, ela é dividida em petição, consagração ou direção de Deus, ou uma entrega. Então, o primeiro passo é pedir, né? Uma das coisas que a gente mais faz, pedir ao Senhor. Né? Então, essa oração não precisa nem explicar muito, que as pessoas já sabem. Nós temos esse hábito de pedir ao Senhor.
Mas existe uma oração também, quando a gente está no centro, mas que é o de direcionamento. Nós temos que orar pedindo a Deus direcionamento. Quando nós estamos com dúvida do que fazer, quando não é claro a vontade de Deus, um tipo de oração, é a oração de direcionamento. É a oração de discernimento para saber o que temos que fazer. Essa oração exige de nós paciência, exige de nós uma renúncia, porque às vezes Deus vai nos pedir coisas que não agradam o nosso coração, mas que agradam o coração dele, né? Então, precisamos estar nessa sintonia também. Outra questão, outro tipo de oração é a oração de entrega. O que é a oração de entrega? A oração que você entrega o seu caminho ao Senhor, você entrega tudo, descansa no Senhor. Filipenses 4, 6 vai dizer assim: não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. O que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo assim, olha, entrega o seu caminho, não anda ansioso com nada. Esse é um tipo de oração. Fala assim, Senhor, eu entrego a minha vida diante de ti, a minha vida espiritual, financeira, emocional, enfim, o que você quiser entregar, mas entregar é descansar nele. Isso também é um tipo de oração. E o outro tipo de oração, né, que é quando a gente coloca os outros no centro. Então, esse é a intercessão, né? Esse é o tipo de oração que é a intercessão. Nós vamos lá em Gênesis 18, quando Abraão está diante de Deus e começa a interceder pela cidade de Sodoma e Gomorra. E ele vai dizer assim, olha, se ele tiver 40 justos, se ele tiver 30 justos, se ele tiver 10 justos, o Senhor vai destruir a cidade. Então, nos mostra que Deus ele permite que nós possamos chegar nele e interceder por outras pessoas. Êxodo capítulo 32, Moisés está diante de Deus e Deus está irado porque o povo fez um bezerro de ouro. E Deus fala assim, eu vou matar esse povo aí e vou fazer de você, Moisés, uma nação. E Moisés intercede pelo povo. E Deus ele volta atrás naquela decisão. Por causa da intercessão de Moisés, Deus decide não matar o povo. Então, a intercessão é importante. Então, quero deixar esse vídeo aqui, vai ficar um pouquinho mais longo, mas instruir. Nós precisamos ter uma vida de oração. E nossa vida de oração precisa ter esses tópicos, essas coisas. Nós precisamos ter Deus no centro das nossas orações com ação de graças, louvor e adoração. Nós podemos sim, devemos sim nos colocarmos no centro da oração, pedindo a Deus, mas também pedindo direcionamento e também entregando coisas ao Senhor. Mas também devemos entrar na intercessão por pessoas. As pessoas precisam de nós. Há pessoas que ainda nem conhecem ao Senhor. Nós temos que orar para que a glória de Deus, para que a graça alcance, para que a salvação possa alcançar essas pessoas. Então, nosso propósito é ter uma vida de oração. Sem oração, não há comunhão com Deus, não há transformação. Nós temos orado por arrependimento. Nós precisamos continuar orando para que Deus traga arrependimento para nós e para as pessoas ao nosso redor. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Quero que vocês compartilhem mais coisas dentro do grupo, ideias, pensamentos, dúvidas. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Amém? Espero que esse materialzinho é pequeno, é rápido, mas é de extrema importância para que a gente possa dar início aos estudos. Logo, logo nós vamos estar marcando uma reunião presencial para que a gente possa estar orando juntos e aprendendo mais do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus.